pessoa compartilhar um pouco do conhecimento dela, das experiências, enfim, da visão que ela tem e de modo que a gente, né, sempre amplie nosso horizonte aí profissional. E quem acompanha a gente aí sabe que tem rolado presencialmente. Nessa semana agora a gente está com esse formato, né, de webinar. Enfim. E esse é um evento feito pela gente, né? A gente da Tegros. A Tegros é uma empresa que, muito resumidamente falando, atua com desenvolvimento de negócios, né? Então a gente une ali, enfim, diferentes competências, diferentes tipos de profissionais em torno, né, do desenvolvimento de negócios das nossas empresas, né, que nos contratam. E aí a gente atua, enfim, para aumentar a quantidade de clientes, para reter mais clientes, para, enfim, provocar o crescimento exponencial dos nossos clientes, né? Enfim. E hoje a gente está trazendo um convidado especial, que é o Murilo Ravani. Ele é diretor de produto e sócio na Growth Venture Builder. Falei certo? Falou certo. Certinho, né? Foi sem cola, hein? E ele vai bater o papo comigo hoje sobre web design, experiência do usuário, com foco em conversão. Murilo, com você a palavra. Quem é você? Se apresenta aí para a galera. Bom, pessoal, eu sou o Murilo, eu trabalho com design já há mais de 17 anos. 2005 foi quando eu fiz o meu primeiro site para vender de fato, assim. O famoso, naquela época era tudo mato, né? Ninguém sabia direito o que era isso, como que fazia, não tinha muita informação na internet. E foi quando eu desenvolvi meu primeiro site para vender. De lá para cá eu vim estudando bastante, eu cheguei a entrar na UFES, eu me formei em design na UFES. Demorei bastante a formar, inclusive. Quem está aí, cursando design na UFES sabe como é que é. Você, pelo menos na minha época, a gente tinha muitas disciplinas que começavam de manhã, outras tinham à tarde, outras tinham à noite. E eu acabei sempre focando muito mais na questão de conhecer, né? Eu preferia, ao invés de fazer as disciplinas, eu preferia conhecer todas as áreas que o design podia explorar. Então eu preferi estagiar, conhecer todos os tipos possíveis de estágio para poder entender qual área que eu gostaria de seguir. Então eu estagiei em tudo que vocês imaginarem, fazia identidade visual, cheguei a fazer vídeo, trabalhar com campanha promocional, ação de marketing, marketing de guerrilha, trabalhei com web também, obviamente, que foi aí que eu de fato acabei entendendo que era isso que eu queria mesmo, que era aí que eu queria seguir. E durante esse tempo eu fui também empreendendo muito. Então eu passei por várias experiências de empreendedor, tive algumas startups, tive uma confeitaria artesanal. Depois disso eu voltei para o mercado, trabalhei na Startup, aceleradora de startups aqui do estado. Já tive lá com a minha própria startup, já tive lá dando consultoria de UX para as startups que estavam lá. Depois eu acabei indo para a Wine, o e-commerce de vinhos. Ali eu trabalhei muito na questão de usabilidade dos produtos que tem lá dentro, né? Então, trabalhei em melhorias do site, trabalhei na criação do programa de fidelidade, que é o WineUp. De lá eu saí para a TwoShare Multipropriedades. A TwoShare lida com multipropriedade, então ali eu estava atuando mais como PO, né, gerenciando o produto, que era um CRM que foi criado do zero ali. E hoje eu sou diretor da Growth, né, que é uma empresa que trabalha com projetos de crescimento para empresas que normalmente já são grandes ou empresas que estão sendo criadas agora. Então a gente pega projetos grandes e uma dor que a gente percebeu no mercado muito grande foi, tem muita empresa grande, tem muito projeto grande que já está consolidado, quer crescer e não sabe como fazer isso. Então a Growth ela entra justamente nessa área e a gente chega nesses projetos que já estão capitalizados, que já tem eles já têm uma noção de mercado, eles já estão ali firmes e fortes, mas eles falam, caras, eu quero crescer, eu já tentei fazer isso aqui dentro, não consegui, me ajuda. E é aí que a gente entra nos processos. E às vezes eles querem construir novos produtos, eles querem fazer spin-offs, eles querem experimentar coisas novas, criar um nome novo para experimentar uma outra forma de mostrar aquilo que eles já têm. A gente faz isso aí também.
bem resumidamente. É, complicado dizer a história toda, né? Nesse tempinho. Mas, enfim. E, então, fala aí pra gente, como é que você atua hoje em dia na área do design, assim? O que que é esse tal de o que que é essa tal de experiência do usuário, né? Que tá tão falada por aí, né? A gente tem dois tipos, tem duas formas de expressar isso aí. Uma é como um gestor, né? Você enxerga isso de uma forma, e outra é como o designer que está lá atuando de fato, né? O cara que está produzindo as coisas. Quando a gente fala de experiência, a gente não está falando necessariamente de uma interface, né? Às vezes as pessoas confundem isso. Quando você fala assim, eu sou um designer de experiência do usuário, todo mundo já pensa logo em botões coloridos, né? É o cara que faz a interface bonita, é o cara que sabe onde colocar as coisas. Não é necessariamente isso. Então, para quem está interessado nisso, quer começar a entrar, quer entender melhor o que é isso, a primeira coisa é, UX não é interface. A interface ela é um meio de se conseguir chegar num resultado final. E a experiência ela pode envolver qualquer coisa, ela não necessariamente está ligado a design em si, né? Então, quando a gente fala de experiência do usuário no geral, é tudo aquilo que envolve a sua marca, que envolve o conceito que está em volta ali da sua marca, vai desde uma loja de shopping, por exemplo. Você entra numa loja de shopping, tem aquela Melissa, eu acho, né? Aquela loja tem um cheirinho característico, né? Um cheirinho de chiclete. Quando você está passando longe daquela loja, você sente aquele cheiro. Isso é a experiência do usuário. Ou seja, alguém ali projetou, planejou aquele cheiro para que ele fosse inconfundível e que todo mundo lembrasse da loja através daquele cheiro. Isso é um pedacinho de experiência. Quando você entra na loja, a forma como a atendente fala com você, o tom de voz que ela usa, os tipos de palavra que ela escolhe para te abordar, isso é a experiência do usuário. Como que é feita a abordagem dela, como que ela te mostra as roupas, se ela tem boa vontade ou má vontade, isso é experiência. O processo de compra foi rápido, foi demorado, o processo de troca, o pós-venda, como é que foi o pós-venda? Isso também é experiência, porque tudo isso influencia depois na forma como você enxerga aquela empresa e faz parte da sua decisão de eu vou voltar nesse cara ou não, eu vou voltar a consumir esse produto, esse serviço, tudo que envolve, que ajuda você nessa tomada de decisão, pode ser considerado experiência de usuário. Quando a gente fala mais especificamente para a área de design, né, que é o que a gente faz, principalmente a gente que atua com desenvolvimento de interface, isso aí está muito mais ligado com a experiência que você tem enquanto você está ali no telefone usando aquele produto ou aquele serviço. E é importante a gente ressaltar que a sua experiência, mesmo que eu e você estejamos usando o mesmo aplicativo, então eu que usando o Uber e você usando o Uber, certo? Supostamente aquilo é igual para todo mundo. Nós deveríamos ter a mesma experiência. Só que, de novo, não é só aqui. O mundo ele não acaba na tela. Tem tudo que acontece em volta. Então, se eu estou usando depois de uma balada, que eu já tomei algumas, estou meio tonto, estou ali tentando usar aquele negócio, é uma experiência de uso. Alguém que está saindo para ir visitar a mãe, que está ali de boa, tranquilão, acabou de descansar, etc e tal, vai ter uma outra experiência de uso. Uma pessoa que está chamando um Uber para ir para um velório, ela vai ter uma terceira experiência de uso. Então, toda vez que a gente projeta qualquer coisa, o principal que a gente tem que ter em mente é quem são as pessoas que vão usar, qual é o contexto de uso delas, ou seja, é um cara que vai usar isso, de novo, saindo da balada, ou é um cara que vai usar isso dentro de casa, sentado no sofá enquanto ele vê TV, ou é um cara que vai usar enquanto ele está lá no ônibus, segurando com a mão aqui, e com uma mão só ele vai ter que estar mexendo nisso aqui. Qual é o contexto de uso? Isso também envolve experiência. Certíssimo, certíssimo. E assim, como a gente percebe, né, uma complexidade enorme aí de coisas, né, e de alguma maneira a gente tem que tentar cercar essa multitude de problemas que a gente tem para levar em consideração na hora que a gente está projetando uma solução, né? Então, assim, como é que você costuma se organizar, assim, quando vem um desafio, um objetivo? Quais seriam, assim, os processos que você faz, com a mentalidade que você usa para começar a atacar um problema? Eu acho que o primeiro ponto tem que ser você entender com quem você está falando, né?
Então, existe um problema, aí eu não sei se você está falando especificamente de, não um problema de um produto já existente, mas vou começar um novo produto, vou começar um novo projeto, quero fazer uma nova funcionalidade. Qual foi o direcionamento da pergunta? Ou num aspecto geral? Assim, de forma geral, né? Assim, quando você detecta que tem uma oportunidade de atuação, né? E que você consegue resolver através de design. Qual costuma ser a sua abordagem, assim, frente aos problemas que se mostram, né, nessa oportunidade? Tem duas formas de identificar um problema. Se esse problema ele já aconteceu em algum momento e alguém chegou para você já falando assim, eu tenho este problema, resolva para mim, pode ser que esse problema tenha chegado errado em você. A depender de como ele chegou em você. Porque isso, cara, é um ponto que é muito importante a gente sempre ressaltar quando a gente fala aí especificamente de product design, né? Eu estou lidando com um produto, surgiu um problema e a gente precisa resolver esse problema. Quem trouxe esse problema, como que a pessoa chegou nesse problema e por que ela está dizendo que isso é um problema. Então, a forma como isso chega para você, ela pode direcionar a solução que você vai dar. E a gente costuma errar um pouco nisso aí. Por exemplo, às vezes já aconteceu comigo, tá? A gente tem um site rodando e aí o pessoal quer falar de conversão, né? E aí você foi lá, você desenhou a interface, você colocou um determinado botão de uma determinada cor ali no final de um formulário, ou um compre aqui, qualquer coisa assim, e esse botão não está convertendo. Aí a pessoa vai lá, abre o Analytics e fala assim, esse botão teve 2 cliques. Aí ela vai lá e olha o mapa de calor, e o mapa de calor mostra que ninguém passou o mouse por ali. Normalmente, a conclusão das pessoas é, esse botão não funciona. Arranque ele daqui e pense em outra coisa. E é aí que mora o problema. Porque, na maior parte das vezes, pode ser que o problema não seja o botão. Então, você vai acabar se direcionando para resolver um problema que não é o problema real. Às vezes o que está em volta do botão, é a posição que ele está, é o tamanho dele, é a fonte que você usou. Pode ser 1 milhão de coisas. E aí, quando esse problema já vem direcionado, ele é problemático, porque aí você vai arrancar aquele botão de lá, tentar fazer qualquer malabarismo e não existe processo que você faça que vá trazer um resultado final satisfatório, porque você começou atacando o problema errado. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é explorar os problemas, explorar o que pode ter de errado ali, entender isso aí bem a fundo, para depois você começar a experimentar soluções. E aí vem a parte do processo, que é analisar a questão. Às vezes, se esse problema chega assim para você, é o seu dever avaliar aquilo ali e devolver às vezes. Falar, olha, eu acho que o problema não é esse. Eu acho que o problema pode ser outra coisa. Vamos explorar por esse lado. E aí você cria uma árvore ali de oportunidades que você vai explorando o que você pode fazer para resolver aquele problema. Você cria hipóteses e você testa. Uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é que dificilmente vai existir um processo do início ao fim que você coloca e fala assim, não, isso aqui eu vou resolver com outro botão, eu vou resolver esse problema de conversão com um form, eu vou resolver isso com alguma coisa pulando, um vídeo, qualquer coisa assim. Tudo se baseia em experimento. Então, a melhor coisa que você pode fazer é avaliar as hipóteses que você tem para resolver aquele problema. Então, primeira coisa é isso, vou estudar o problema. O problema é o botão? Não é? É a conversão que está ruim? As pessoas não estão rolando a tela? Elas não estão entendendo que existe um slider ali, por exemplo? Você avalia o problema. Depois disso, você interpreta eles. Você interpretou, você já tem mais ou menos uma noção, você vai criar hipóteses. Poxa, vou colocar um slider, vou trocar a imagem, vou colocar uma pessoa diferente aqui para experimentar isso, vou trocar a cor do botão. Eu tenho várias hipóteses. E aí você vai avaliar o custo-benefício de cada uma delas. Qual é o tempo de implementação dessa hipótese versus o benefício que ela pode trazer. Você avalia isso, coloca em ordem e vai testando. Colocou uma para testar, avaliou de novo, interpretou os dados, viu como é que foi o negócio ali, se teve melhora de conversão ou não. Não está convertendo, mas agora as pessoas estão rolando mais a tela, elas estão explorando mais a tela, ou seja, você conseguiu dar um passo à frente, mas você ainda não chegou no seu objetivo. E aí você explora uma outra coisa, e uma outra coisa, até que você chegue numa conclusão.
Hoje a gente normalmente é muito direcionado a fazer uma solução, jogar no ar e esquecer que ela existe. E deixar o pau comendo lá. E não é assim, a gente sempre tem que trabalhar com testes, hipóteses, tem que ser uma coisa recorrente. Corretíssimo. E assim, mais do que ter um profissional que seja responsável por isso, né, ou enfim, alguém que seja, como é que eu posso dizer, o dono, né, da análise da coisa, eu acho que é muito mais interessante que exista uma cultura, né, em volta do desenvolvimento de soluções, que busca estar sempre olhando, né? Então, assim, o que você... Eu acho que até hoje você deve passar por desafios de enxergar isso e manter uma Todos os dias. rotina ali de coisa. Então, assim, como é que você ataca essa questão? Aqui na Growth, pelo menos, a gente tem uma cultura onde todo mundo é parte de tudo, né? E toda vez que a gente lança alguma coisa, a gente faz uma nova landing page para um cliente, a gente cria um novo produto, a gente compartilha no grupo com todo mundo. E, cara, esse é o momento que todo mundo olha para aquele negócio e começa, às vezes, a chover feedback. Uma primeira versão que a gente fez, sabe, está em ambiente de desenvolvimento ainda, a gente joga lá para ver o que todo mundo tem a dizer. E aí, isso é muito importante, né? A sua equipe, o seu time, todo mundo tem um mínimo de interesse de olhar para aquilo ali e falar assim, se eu fosse o público, eu usaria isso aqui, como é que eu estou enxergando esse negócio? Eu indicaria isso aqui para alguém? Eu acho que isso aqui foi codado da forma que deveria ter sido feito, o resultado final disso aqui tá realmente legal, isso aqui é algo que expressa a nossa marca, a qualidade do que a gente entrega, e aí sempre tem uma chuva de feedbacks bem grande que a gente vai trazendo isso para dentro, obviamente, analisando e fazendo mudanças propostas com base nisso aí. Mas é uma coisa que ela precisa estar dentro de todo mundo, assim, as pessoas precisam todas entender, todo mundo que está em volta, que o designer ele não é um deus, né? Que é o cara que sabe de tudo e que sempre vai acertar. Inclusive eu sempre falo com todo mundo, gente, baixa a expectativa, tá? Raramente a gente vai acertar de primeira, mas assim, raramente. A gente, obviamente, a gente faz coisas baseadas no que a gente pesquisa, na nossa experiência ela conta pra caramba, né? Então, quanto mais tempo de estrada você tem, você já passou por mais problemas, você já sabe direcionar melhor como resolver algumas questões. Mas é muito difícil você acertar de primeiro, e é por isso que é importante o passo anterior, que é do teste de hipóteses, né? Você ir trabalhando hipóteses, trabalhando possibilidades, testando, analisando os números, os feedbacks e vendo se aquilo ali realmente vai funcionar ou não. Show de bola. E você tem algum caso, assim, interessante que você gostaria de compartilhar, assim? Dá muito insumo, muita coisa para pensar? Teve um caso muito legal da Growth em si. Eu não sei exatamente o que eu posso falar aqui por questão de NDA. Então Não, eu sem vou, problemas. eu Tudo vou menos falar intriga aqui. especificamente. Eu vou falar especificamente de um caso da Wine que foi muito legal, que foi justamente quando a gente estava trabalhando na criação do programa de fidelidade, do YNAB. E ali foi um processo que ele tinha sido feito poucas vezes lá, né? Que era um processo completo de experiência de produto, assim, né? De você fazer tudo o que você tinha que fazer para criar uma coisa nova, de pesquisa, de trabalhos em grupos, de convite de clientes ali para dentro da empresa, de teste de usabilidade, de prototipação. A gente fez tudo que manda o figurino ali. E o resultado foi muito legal. Isso mostra também como que é importante você não pular essas etapas, né? Ali a gente, até para definir o nome, foi feito um trabalho muito grande, foi feito um grupo focal, com vários clientes que foram selecionados, clientes já antigos do Clube da Wine, e eles deram um monte de insights de como que eles enxergavam isso aí, de como que eles viam o programa de fidelidade da Wine, do que eles gostariam de ver. A partir daí, a gente tinha uma série de funcionalidades que já tinham sido listadas pelas pessoas da empresa, né? Todo mundo participou um pouco, falando, olha, acho que seria legal ter isso, seria legal ter aquilo, seria legal ter esse detalhe e aquele, e a gente fez todo um painel onde a gente separava o que isso a equipe que estava cuidando do produto de fato, né? A gente foi separando e colocando assim, daqui o que é essencial para a gente começar a lançar. É isso aqui, eu preciso ter os pontos, eu preciso ter uma forma de ganhar esses pontos, eu preciso ter uma forma de gastar esses pontos, eu preciso definir uma comunicação para isso, uma série de coisas. A gente definia o que era nice to have,
né? Pô, isso aqui é legal, mas pode ficar para depois, a gente pode trabalhar essa hipótese aqui depois, e as coisas que eram aqueles supérfluos, que é assim, cara, seria muito legal, mas é muito mirabolante, vai dar um esforço gigantesco, não vale a pena a gente colocar isso na primeira versão. Quando a gente definiu o que era essencial, a gente começou a criar protótipos, wireframes mesmo, de baixíssima fidelidade, para começar a explorar as interfaces e até discutir com os times de desenvolvimento o trabalho que daria para fazer aquela primeira versão que a gente queria, que era o nosso MVP, o nosso mínimo produto viável. E isso é muito bom, porque alinhou as expectativas de todo mundo, o time de desenvolvimento sabia o que eles iam ter que fazer em questão de código, né? O time de design sabia o que aquilo ia gerar de telas depois, e a diretoria sabia o que ela podia esperar, o que ela podia cobrar. Então, baseado naquilo ali, a gente fez, de fato, telas de média fidelidade, chamamos clientes para ir lá na empresa para poder fazer os testes foram todos filmados, eles simulavam uma compra no e-commerce e simulava o cliente gastando os pontos do programa de fidelidade, ganhando os pontos, gastando, fazendo a compra, e no final, quando ele concluía a compra lá, a gente chegava com a garrafinha de vinho, exatamente a garrafinha que ele tinha comprado, embalada, bonitinha, como se ele tivesse cumprido o processo como um todo. E, cara, a gente tirou muito insight disso aí. Muito mesmo, porque estava ali uma pessoa sentada numa mesa, usando o aplicativo e fazendo o processo que ela faria em casa, deitada no sofá. E ali a gente conseguia enxergar a pessoa quase no ambiente dela, fazendo a compra, tendo a experiência, recebendo o produto depois e explicando, foi fácil, não foi, tive dificuldade nisso, não entendi nada daquele negócio ali, me ajuda com isso. Então a gente pegou esses insights, refez aquelas telas, chamou novos 5 pessoas, fez os testes de novo, avaliou tudo, viu que tinha sido resolvido ou não, para aí a gente pegar e partir para uma versão final. E aí a versão final foram feitos testes mais internos mesmo, aí a gente já não estava mais chamando as pessoas. Lançada a primeira versão, mesma coisa. Processo de teste, de análise de dados, análise de mapa de calor, gravação de tela, para ver como que as pessoas estavam usando, como é que estava sendo a interação, se elas estavam entendendo qual era a ideia por trás do negócio e fazendo melhorias em cima disso. Tem outro caso que aconteceu lá também, que aí já foi no finalzinho, porque depois desse processo aí, eu fui para o Growth Squad, né? Eles criaram um squad específico de Growth, e o primeiro desafio lá era, vamos aumentar o número de assinantes do clube. E aí o segundo desafio era, vamos diminuir o número de pessoas que cancelam o clube. E, cara, foi um processo muito legal também, porque aí, voltando naquele primeiro ponto que a gente falou, né, de estudar o problema, entender o problema, tipo, eu preciso trazer mais pessoas para o clube, o que eu faço? Uma enxurrada de dinheiro de campanha de marketing. Vamos chamar alguém famoso para entrar aqui e fazer uma propaganda. Vai trazer gente? Vai. Mas eu estou realmente resolvendo um problema ou eu estou tapando sol com a peneira? E aí você vai trazer um monte de gente, essas pessoas vão sair daqui a 2 meses? Não valeu a pena. O dinheiro que você gastou não valeu a pena. Então, é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Você tem que muito estudar o problema, o que é o problema, para você resolver ele da melhor forma possível. Então, só pegar e injetar uma porrada de dinheiro ali, trazer um cara famoso, vai resolver, às vezes vai trazer um monte de gente. Mas daqui 2 meses as pessoas todas vão sair, vão parar de assinar, e aí você simplesmente perde tudo aquilo que você conquistou. É só número para você mostrar para a diretoria. Então a gente aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é, acima de tudo, botar as pessoas no nível de entendimento do que está sendo feito, né? De proposta, de resolução de problema, de essa interface, essa proposta, esse design, ele vai solucionar um problema a curto prazo ou a longo prazo? Se é a curto prazo, cara, normalmente você está simplesmente fazendo um negócio para entregar e sair fora. E essa não é a ideia. Quanto mais cedo as pessoas entenderem que o design ele é um processo contínuo, que ele precisa ser contínuo, que ele não tem fim, mais bons resultados elas vão trazer naquelas coisas que elas estão desenhando, que elas estão projetando ali. Sim, com certeza. E você chegou a mencionar que teve um processo de teste super elaborado lá na Wine, né, no caso da WineUp, foi? Uhum. Como caso.
E às vezes a gente vê que existe dificuldade, né, às vezes de quem está em volta, dos outros profissionais entenderem a relevância de você fazer uma coisa desse porte, né? E que existem várias dificuldades de você sair daquele testezinho básico, assim, daquela pergunta que você só faz para os conhecidos, sabe? O protótipo que você mostra para sua mãe, pai, alguma coisa assim. E partir para o lado mais complexo, assim. Então, cara, eu tenho muita dúvida, assim, como é que você provoca essa evolução, assim, numa empresa, quando você está numa empresa? Tipo assim, como é que você bate o pé e fala, não, a gente precisa ter um processo mais robusto, enfim, com mais consideração, assim. Você chegou a passar por algum problema desse tipo? Tem alguma recomendação? Já passei várias vezes, assim, e te falo, cara, é muito difícil você achar uma empresa que entende o valor disso. Se existe uma diretoria ali que ela entende a necessidade desse tipo de coisa, já é meio caminho andado. Você simplesmente chega ali, argumenta e tal, e você consegue alguma coisa. Quando é uma empresa, quando é uma diretoria que não tem esse tipo de visão, se você insistir muito, você tem uma chance de mostrar que aquilo ali funciona. E não é sempre que vai funcionar de primeiro. Então, o que pode acontecer muito é você chega lá, bate o pé e fala, cara, a gente precisa seguir assim, a gente precisa fazer desse jeito, e aí você faz e o primeiro resultado não vai ser satisfatório, porque dificilmente é satisfatório. Você pega um monte de insight e tal, mas, de novo, o que acontece quando a empresa não tem uma cultura de foco no cliente de fato, quando acontece um teste e o resultado dele é ruim, né, ruim no sentido de é, a pessoa que estava usando não aprovou aquele design, aquela experiência ali. Normalmente as pessoas vão para a solução mais simplista, né? Ah, tá tudo errado, faz de novo. E não tenta interpretar o que está ali. Então eu sempre bato nessa tecla, cara, você precisa de interpretação, você precisa de tempo, você precisa de teste, design e teste. Quando a gente fala de design para interface, cara, é teste. E existe uma coisa maravilhosa aí que é a gente está lidando com linhas de código, né? Então, se o botão está errado, se a cor não está funcionando, você troca uma linha e você testou uma coisa diferente. Você tem essa coisa, né? É diferente do impresso, né? Quem trabalha com design impresso, cara, você imprimiu o panfleto errado, já era. São 10, 20, 30 mil panfletos que estão na rua sendo distribuídos aí e que não tem volta. Né? Se o link do negócio está errado, acabou. Você vai ter que comprar outro domínio lá e fazer um redirecionamento. Mas quando a gente fala de digital, a gente tem essa facilidade de estar tá mudando as coisas o tempo todo e experimentando coisas novas. Então, convencer uma diretoria de que esse tipo de processo ele vale a pena, tem que ser uma empresa já ou muito bem estabelecida, com gente de mente aberta ali, ou uma startup mesmo, que está começando, que não tem nada a perder, cara, e vai botar o negócio para correr. Mas eu já passei muito por isso e falo para você, cara, são pouquíssimas as empresas que elas dão valor às etapas do processo, que não pulam as etapas do processo dessa forma. Inclusive, essa é uma das premissas da Growth, né? Toda vez que a gente vai se apresentar para um cliente, a gente começa falando assim: nós não somos uma agência de publicidade. A gente não vai te entregar um trabalho agora, um site, um sistema, qualquer coisa, encerrar o contrato com você e sair. A gente só entra se for para a gente ficar aqui durante muito tempo, para a gente ter tempo de implementar, testar, 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 testar e mexer naquele negócio até ele chegar no ponto máximo, no ponto ideal dele. E tem alguma estratégia para você fazer os clientes acreditarem nisso? Uma frase que funciona mais, assim, sabe? Esse... Cara, a gente conversa muito, assim, a gente é muito bom de papo. Toda vez que a gente vai conversar, o nosso time em si é muito animado, né? Eu lembro uma vez a minha afilhada uma vez me viu numa reunião dessas do board, né? A gente faz uma reunião semanal para poder cada um falar um pouquinho do que está tocando, de como as coisas estão indo. E minha sobrinha uma vez me cutucou e falou assim: o que você está fazendo? Aí eu falei assim: eu estou numa reunião de trabalho. Aí ela, mas por que você ri tanto? Aí eu ri de novo, né? Mas é justamente por causa disso, porque a gente se diverte muito. Então, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente abre mão dessa formalidade e a gente conversa muito abertamente, da forma que a gente está conversando aqui.
Então isso passa uma segurança muito grande. Quando a gente começa a falar de forma bem aberta, bem transparente, sem prometer milagre, principalmente sem prometer milagre, mas falando assim, olha, eu sou o cara do seguinte, eu não te prometo milagre, eu não te prometo que você vai ficar milionário, eu te prometo o seguinte, a gente vai entrar aqui, a gente vai virar a sua empresa de cabeça para baixo e a gente vai testar tudo o que você imaginar até achar alguma coisa que dê certo. Você topa? Então a gente deixa isso muito claro. Você topa que a gente faça isso, que a gente entre aqui, que a gente mexa nos processos, que a gente mude a forma como as coisas acontecem, que a gente aponte os problemas. Você vai ouvir o que a gente fala? Cara, vou. A gente, beleza? Então a gente entra aqui. Se for um cliente muito travado, que a gente percebe que não vai dar abertura para a inovação entrar ali, a gente dá um abraço e sai fora, porque não é o tipo de ambiente que a gente vai conseguir trabalhar. Então a gente já entra em lugares onde a gente sabe que a gente vai ter abertura para fazer esse tipo de processo. Show de bola. Cara, na sua trajetória, assim, teve algum conhecimento, assim, que você fala, poxa, isso repercutiu comigo até hoje, assim, eu uso até hoje? Quais seriam esses conhecimentos, assim? Por que eles são tão importantes? Aprender o básico de programação. Cara, isso é essencial para qualquer um que quer trabalhar com UX, com UI. E eu bato pé com todo mundo, cara. Todo mundo que entra no meu time, a primeira coisa que eu falo, que eu pergunto é: você sabe o básico de programação? Você sabe o que é HTML e CSS? Se a pessoa falar que não, eu falo, legal, vamos aprender? Porque é tão essencial você saber o básico disso. Eu não estou falando para a pessoa virar desenvolvedor, mas uma dica que eu dou para todo designer que está começando. Cara, me interessei por design, quero desenhar site. Aprenda a programar o site. Sabe? É a mesma coisa que você ficar abrir um canal aí para ensinar os outros a fazer receita, sendo que você nunca cozinhou na vida. Você vai lá, vai falar um monte de coisa. Olha, você copiou de outro lugar. Você tem que cortar o alho assim, você tem que jogar ele na panela assim, você tem que fazer assado, mas a pessoa nunca pegou na panela na vida. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe os diferentes materiais de panela que existem. Ela não sabe os diferentes tipos de fogão que existem, os diferentes tipos de forno. Ela não sabe o básico de química para poder dizer que o fermento X ou Y funciona diferente num forno a gás, num forno elétrico, num micro-ondas, num forninho menor, num forno grande. Então, se você não sabe isso, é muito difícil você fazer uma receita que vá funcionar bem para a maioria das pessoas. E o design é a mesma coisa. A gente fica ali, e é uma coisa que, quando você olha os portfólios das pessoas, você bate o olho na interface e você já sabe, esse cara nunca programou uma linha de código na vida. E aquele que sabe, você bate o olho e você fala, cara, esse cara sabe. Por quê? Porque ele sabe explorar melhor o que dá para fazer lá. O cara, quando ele nunca estudou programação na vida, quando ele não sabe o básico de HTML e CSS, você repara que a interface dele, ele se esforça muito para deixar tudo visível na primeira tela. Tudo aquilo que é botão de ação, de informação, ele chucha tudo ali naquela primeira tela, porque ele está acostumado a achar que a pessoa só tem aquele espaço para ver. Ele está acostumado a fazer o quê? Arte para Instagram, para Story, panfleto, coisas impressas. Então, ele tem uma visão limitada, ele tem um espaço limitado ali que ele precisa atuar. O cara que entende, que ele sabe os limites da interface do telefone, ele sabe o que dá para fazer de animação, ele sabe onde dá para esconder uma informação e mostrar só na hora certa, ele sabe que ele pode virar um card, ele sabe que ele pode pegar uma informação e trabalhar através de uma pequena animação que vem de baixo para cima, num momento específico, ele sabe como que aquilo vai se comportar. E mais importante do que isso, ele sabe o esforço que dá para desenvolver aquele negócio, e ele não vai ter tanto problema com o desenvolvedor lá no final. Eu já passei muito estresse com o desenvolvedor. Eu, como designer, você chega, desenha um negócio, e aí quando bate lá, você tem dois tipos de desenvolvedor, né? Aquele cara que é parceiro, que ele vai chegar com você e vai falar assim, pô, cara, isso aí vai ser difícil, mas vamos pensar numa forma aqui de fazer? E tem aquele mané que vai olhar para você assim e falar assim, isso aí não dá para fazer não. Olha, bicho. Eu confesso que eu aprendi a programar por causa disso. Porque eu estava cansado de chegar e ou os caras faziam de uma forma muito diferente daquilo que eu tinha desenhado,
E você é designer, você sabe como é que é, né? Você, quando você pensa numa interface, ela se encaixa, ela conversa entre ela. Cada bloco daquele ali tem uma função. E aí, às vezes, o cara ia lá e arrancava um bloco porque ele não quis fazer, ele ficou com preguiça de fazer, ou era muito difícil, ou ele julgou que não precisava. E aí, quando você olha, você fala, cara, mas destruiu toda a proposta que você criou ali, de comunicação, de storytelling, de tudo que você planejou foi destruído porque o cara arrancou um bloco. E aí eu comecei a ficar meio bravo com isso, eu falei, cara, eu vou começar a codar porque aí não vai ter mais esse problema. Eu vou desenhar esta merda e eu vou fazer até o final. E, obviamente, eu não me tornei um desenvolvedor, né? Eu não sou um programador, nem de longe disso, só que eu conheço o básico. Eu sei como funciona um banco de dados, eu sei como extrair as coisas de lá, eu sei como mandar as coisas para lá. Front-end eu faço ainda muito bem, assim, então eu aprendi muito a fazer isso, então isso me ajuda muito justamente na hora que eu estou fazendo. E quando a galera está codando, tem uma outra coisa que o designer de interface ele precisa aprender a fazer é separar os assets, né? Então, assim, normalmente a galera faz um design, compartilha o arquivo do Figma, manda um PSD. Gente, não façam layout de site em PSD, tá? Isso é, assim, se você ainda faz isso, pare agora. Não faça mais. Nem Illustrator, pelo amor de Deus. Tá? O desenvolvedor, quando pega um layout em Illustrator ou em Photoshop, ele tem um surto por dentro, assim. Porque é muito difícil de tirar o seu design dali, de extrair as peças do seu design dali para montar. Usem o Figma, usem o Sketch, usem qualquer uma das ferramentas, Adobe XD, qualquer uma dessas ferramentas aí, mas Photoshop, Illustrator, gente, não. E é importante que quando você sabe codar, quando você sabe o básico ali do front-end, você também, na hora que você termina de fazer a sua interface, você já consegue separar as imagens, os ícones, os botões, as coisas todas, de forma que seja fácil do desenvolvedor pegar aquilo ali para montar, e você vai ter a certeza de que ele vai montar do jeito que você desenhou. Porque se você deixa do jeito que está, e você tem, por exemplo, ali, você fez uma imagem, e a sua intenção é deixar essa imagem de fundo, e você quer que ela fique automática. Então, se a tela foi aumentando, essa imagem de fundo vai esticando e ela não distorce. Essa é a sua intenção. Se você não separar essa imagem em tamanho real do lado ali para o seu desenvolvedor exportar, ele vai abrir o seu arquivo do Figma, vai clicar naquela imagem que está ali e vai mandar exportar. E o que o Figma vai fazer? Ele vai mandar ela cortada para o cara. Ou seja, já vai perder uma qualidade ali. Quando ele botar na interface, essa imagem ela não vai se adaptar direito para as coisas que você montou. E aí você vai lá reclamar com ele. Pô, mas você colocou errado. Não, não foi ele que fez errado. Você preparou o seu arquivo errado. Você não fez de forma que você preparasse da maneira correta para ele receber esse arquivo e codar essa tela da forma que você planejou ali. Então tem que ser uma conversa muito parceira entre os dois, e se você não souber o mínimo do trabalho desse cara, você não tem como fazer isso. Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é, cara, você quer desenvolver interfaces? Aprenda a programar front-end. Entenda como funciona o banco de dados, entenda como funciona o CSS e o HTML. Senão, amigo, você vai ficar ali dando murro em ponto de faca o resto da vida. O Guilherme fez uma pergunta aqui, calma, que a gente vai ter uma hora aí para perguntas e respostas. Já está chegando. E, cara, você mencionou aí que, dependendo para quem você passa seu trabalho, né, pode haver perdas na sua entrega e tal, como você mencionou aí o caso do programador. Então, assim, e às vezes a gente está falando de coisas muito mais abstratas, né, do tipo, o meu usuário vai ver isso, isso e aquilo, e por isso eu vou mostrar alguma coisa, enfim. E isso não tem como transmitir exatamente num protótipo, né? Tem alguma documentação, alguma coisa assim. Quais são os tipos de documentação e coisas que você não abre mão, assim, na hora de você entregar uma ideia? Esse é um assunto que ele pega muito, cara, eu acho que para praticamente todo mundo, inclusive para mim. Eu ainda não encontrei uma forma ideal de documentar as coisas. É uma coisa que eu sigo buscando até hoje, e a gente conversa muito internamente sobre isso. A melhor forma de se entregar o projeto para que você consiga passar a ideia
daquilo que você planejou, daquilo que você desenhou ali. Tem coisas que você consegue explicar num protótipo clicável. Só que todo mundo que faz um protótipo clicável no Figma é muito engraçado, né? Porque você faz e parece muito óbvio. E aí, quando você entrega na mão de outra pessoa, ela não tem a menor noção do que fazer com aquilo. Ela não sabe aonde clicar, ela não sabe o que você deixou clicável ou não. E aí a pessoa fica lá meio perdida, ela acaba não entendendo. Então hoje, como é que eu costumo fazer? Eu faço o protótipo clicável, eu gravo uma tela onde eu vou mostrando como é que vai funcionar aquilo ali e narrando o que eu acho que deve acontecer. Isso já deve acontecer numa reunião, né? Você apresenta isso para o time de desenvolvimento, para você, até para vocês discutirem da viabilidade daquilo ou não, mas eu costumo gravar e mandar isso aí junto. Porque aí você vai ter certeza de que se a pessoa quiser ver depois, ela vai ver o seu vídeo e ela vai ouvir de novo aquele negócio de novo, tudo que você estava pensando. Porque tem coisa que o Figma ele é muito bom para prototipação, né? Ele consegue te levar muito além, dá para fazer bastante coisa, mas ainda assim tem pedaços ali que você não consegue explicar ou vai dar um trabalho muito grande prototipar o funcionamento daquilo ao ponto de não valer a pena. Então você prototipa um pedacinho e explica. Por exemplo, prototipei uma etapa e falo, olha, as próximas vão seguir exatamente isso aqui com as informações que couberem aqui. A questão da documentação disso ainda é uma coisa que eu estou buscando, cara. Eu não tenho um modelo ideal, não. Inclusive, se alguém aí tiver, a gente compartilha, tá? Porque esse é um problema sério e que atinge, assim, todo mundo. Se alguém tiver alguma ideia também, pode mandar no chat, que dependendo de como for, eu abordo aqui de novo. Show! Tem alguma trilha que você acha que exista para a pessoa que quer começar a se especializar em design, trabalhar com UX? Bom, você tem dois caminhos aí. Você tem a pessoa que não sabe nada de design e ela já quer entrar nessa área. Você tem a pessoa que já gosta de design, mas hoje ela trabalha justamente com a parte de criativos e tal, e ela quer migrar para a área de UX. São dois perfis diferentes. O cara que já sabe de design e ele quer migrar para UX, pontos importantes que ele precisa aprender, que ele precisa entender, que ele vai precisar aprender. De novo, desenvolvimento básico. Isso aí é completamente necessário, sim. Saber que você vai trabalhar muito mais com psicologia, entendimento do comportamento humano do que com interface de fato, porque a gente projeta coisas para outras pessoas usarem. Então, não adianta eu projetar uma coisa para alguém que eu não sei quem é essa pessoa. Não adianta eu fazer um boneco que seja daquele jeito se a pessoa para quem eu estou projetando não vai dar moral para aquilo ali. Ou ela não vai conseguir usar, ou ela não vai saber usar. Não adianta eu projetar um aplicativo lindo que o público, na verdade, é a terceira idade. É a galera que já, usa óculos para ler. Minha mãe, por exemplo, você entrega uma tela na mão dela, ela já faz assim, ó. Quê? Tô vendo nada. Então, assim, se você está projetando para um público que age dessa forma, você já tem que pensar em tela simples, poucos botões de ação, letras grandes, sabe? Agora, você está projetando para uma criança. Você vai fazer um negócio de duas cores? Não, você vai fazer um negócio multicolorido, porque por mais lindo que seja o aplicativo do Uber, ele não vai chamar a atenção de uma criança. Então, entender como funciona o cérebro humano e como funciona, como as pessoas pensam, é essencial para você conseguir desempenhar um bom trabalho. Né? A gente sempre fica nessa briga de UX, UI, design de dribble. Devo seguir as tendências que estão lá no dribble? Não, deve, sabe? E eu falo muito isso para as pessoas. A gente tem que sim dar valor para as coisas que são bonitas, porque as coisas bonitas, que são visualmente agradáveis, elas também chamam atenção. E, inclusive, elas podem ser um ponto ali de um fator de decisão que vai fazer você escolher entre um produto e outro. Os dois são fantásticos, mas eu tenho um que visualmente ele é mais bem trabalhado, ele é mais agradável. Eu acho que eu vou escolher esse cara, porque de forma inconsciente você entende que essa empresa X
dedicou mais tempo, mais trabalho para fazer aquele negócio. Provavelmente esse cara entende melhor de mim. Mas isso não é uma decisão que você toma de forma consciente. Assim como a maior parte das decisões que você toma durante o dia, essa é uma decisão que você toma de forma inconsciente. Se você parar para pensar, o seu cérebro hoje, ele, agora, nesse momento, ele está recebendo tantos estímulos diferentes que se você for tomar decisões racionais o dia inteiro, sua cabeça explode. Então, assim, o que o cérebro faz? Ele recebe estímulos e insights o tempo todo. E como é que ele funciona? Ele pega e filtra esse negócio. Ele vai filtrando, 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 falando assim: não, isso aqui, Murilo, deixa que eu resolvo para você. Eu tomo essa decisão por você. Pensa nesse aqui que é mais importante. E como é que ele faz isso? Baseado nas suas experiências passadas. Baseado nas experiências boas, nas ruins, nos seus aprendizados, em todas as sinapses que você teve aí durante a sua vida. O seu cérebro pega e vai tomando decisões por você. São decisões emocionais. E tem as decisões que você toma de forma racional. Mas quando você fala de marketing, de compra, de design, de uso, quando você pega um aplicativo novo para usar, você não fica pensando que eu tenho que mover a minha mão até aqui e apertar este botão para isso funcionar. Você simplesmente vai e aperta. Quando você quer voltar, você automaticamente leva o dedo lá em cima no canto esquerdo, para quem usa Android, porque você sabe que é ali que você volta. Sabe? Quem usa iOS vai seguir um outro padrão. Então, quando a gente está falando disso aí especificamente, você precisa entender e trabalhar essa questão de entendimento do comportamento do ser humano para você poder explorar isso aí. Né? Não explorar de uma forma ruim. Não estou falando para você fazer dark pattern, nada disso. Eu estou falando para aproveite aproveite o entendimento que você tem ali para você saber influenciar a pessoa a usar da melhor forma aquele produto que você está criando. Exemplo, você tem lá todos os critérios de decisão que você colocou na cabeça e o seu cérebro vai decidir nessas coisas por você, né? Digamos que você tem ido na casa de um amigo, vai. Você foi na casa de um amigo, um jantar e tal, e aí você nunca tomou vinho na vida. Esse amigo pega e fala assim: não, vamos experimentar aqui, eu tenho um vinho massa. E aí ele te serve um vinho lá. É o vinho mais vagabundo que ele achou no supermercado. E aí ele te serve aquele negócio, você toma e fala assim: nossa, cara, isso é ruim demais, eu não gosto de vinho. Eu nunca mais quero tomar vinho na minha vida. E aí você aproveita e lê o rótulo e você lê lá: Cabernet Sauvignon. É o nome da uva que estava lá. Se alguém outro dia te oferecer um vinho, primeiro você vai negar. Aí a pessoa vai insistir, vai falar assim: não, eu vou pegar aqui um vinho muito bom mesmo e tal. Aí você vai falar assim: não, beleza, mas Cabernet Sauvignon eu não quero. Às vezes você nem lembra daquele jantar, mas na sua cabeça aquele nome ficou gravado de uma forma tão negativa que você não vai querer usar isso aí. É um exemplo muito, muito bobinho, muito pequeno, mas de como que funcionam as experiências e as suas tomadas de decisão. Então, é muito importante você entender como funciona a cabeça das pessoas, quem é o público que você está lidando, entender qual é o comportamento padrão desse público, para aí você pensar em desenvolver alguma coisa que vai servir para aquela galera. Sim, também tem aquele caso de você projeta alguma coisa, ou alguém projeta alguma coisa, e, por exemplo, aí você detecta uma pequena falha do tipo: ah, não, eu acho que, sei lá, o usuário nem vai enxergar isso aqui, nem vai entender o que esse botão faz, ou, enfim. E a pessoa não fala: ah, mas se a gente escrever, né, o que está em volta está explicando o que o botão faz, né? Então ela vai saber onde é que ela vai parar, enfim. E Vai aí nada, não vai nem ler isso você aí. joga no mundo real, ninguém lê nada, a pessoa escaneia a página e todo o trabalho ali, enfim, não serve Leitura de muita dinâmica é coisa, né? real, cara. Sim. Leitura dinâmica é real. A E pessoa não vai ler aquele monte de texto que jogou, ele nem esquece, não vai. sim. E tem também o pessoal que fala muito de, por exemplo, ah, mas se eu tornar meu botão um pouquinho ilegível só para botar uma cor bonita, né? A pessoa vai ler uma vez, vai saber interpretar, enfim. Mas, às vezes, as pessoas têm realmente limitações fisiológicas, né? Não enxergam, sabe? Enfim. E elas também não vão ficar pensando: ah, não, mas eu vou sublinhar o que está escrito aqui para dar aquele efeito sublinhado, né, da tela, e que vai resolver. Não, ela não vai pensar isso. Ela tem outras coisas para resolver no dia, ela tem gente, enfim,
distraindo ela tem a TV ligada ali no fundo, enfim. Então, como você falou lá atrás, né, tem que se levar em consideração tudo isso, né? Não adianta querer pormenorizar alguns aspectos que às vezes parecem bobos e, na verdade, fazem diferença, né? E aí eu trago de novo a questão do entender o público que você está lidando. Tem uma coisa que eu falo muito com o pessoal, que é o seguinte: por padrão, as pessoas sempre trazem. Existem alguns jargões, né, no design hoje, que é: tudo tem que ser feito em 3 cliques. Se a pessoa. A sua interface ela tem que ser autoexplicativa. Tudo tem que estar muito claro para a pessoa entender sozinha. E eu sempre falo: depende. Não necessariamente. Quem é o seu público-alvo? Quem são as pessoas que vão usar isso aí? A depender de quem for, você pode sim fazer interfaces mais complexas que exijam uma curva de aprendizado maior, se o ganho disso for proporcionalmente maior. Então, quando você fala de um usuário avançado, por exemplo, estou desenvolvendo aqui um sistema que vai ser usado dentro da empresa, né? Eu tenho uma quantidade limitada de usuários. Pô, a empresa é grande, muito grande? Mas o que é uma empresa muito grande? Pô, não sei, 2.000 funcionários. Ainda assim, você tem um recorte pequeno. É diferente de você falar que está lançando um aplicativo a nível de Brasil ou a nível de mundo, que você tem milhões de usuários para usar aquilo ali. Então, quando você tem um recorte menor, você pode sim trabalhar com coisas mais complexas, que exijam uma curva de aprendizado menor, mas que ele aprendeu uma vez, ele não precisa aprender de novo. Não é que não precisa ser fácil, ela precisa ser fácil de aprender. Não precisa ser necessariamente óbvio, do tipo, eu bati o olho e eu sei exatamente o que fazer, mas uma vez que você fez a primeira vez, o processo todo ele fica super claro na sua cabeça. Então, de novo, depende. Se a gente está falando de uma coisa, é um aplicativo para você usar em situações de emergência. Cara, tem que estar tudo na cara. Porque a pessoa está num momento de estresse, ela está nervosa, ela precisa resolver. Um aplicativo para você chamar um guincho, por exemplo. Você acabou de bater o carro, seu carro parou de funcionar, você está num sol quente, você está nervoso, um monte de gente buzinando atrás de você. As coisas têm que estar claras, você tem que bater o olho e saber exatamente o que você vai fazer. Botões grandes, diretos, pouco texto. Agora, você está falando para alguém que está ali dentro da empresa, que tem tempo para estudar aquilo ali, aquela interface, aprender a usar ela, cara, você pode fazer coisas mais complexas assim, que não estão necessariamente na cara, mas que vão trazer um ganho gigantesco para o cara que está usando. Com toda certeza. Eu estava tentando lembrar de alguns casos também de que assim, a pessoa vai encontrando pequenas falhazinhas na interface, o usuário, né, o usuário final, no caso. E aí você tenta argumentar que não, tem que eliminar tudo, tem que eliminar todas as falhas que a gente encontra, e a pessoa fala, não, mas aí a pessoa entende, são só 3 campos para preencher, sabe assim? Só que, tipo assim, e cada vez que ela encontra essas pequenas barreirinhas, né, na interface, o conceito que ela tem de você vai reduzindo também, né? Então é importante lembrar disso, que assim, a experiência que as pessoas vão ter com o que você está propondo para elas, né, o que você está dando para elas interagirem, o ideal é que ela tenha zero fricção, né? E zero mesmo, assim, vale a pena investigar realmente a fundo o máximo para ter zero fricção, porque justamente, assim, cada falhazinha que ela for detectando vai ser uma oportunidade de você descer no conceito dela, né, basicamente. Exatamente, porque aí, quando você perguntou lá atrás, o que é experiência? Pô, a experiência não é a interface em si, é o todo, né, é o processo completo. Então, inclusive o pós. Por quê? Você fez um aplicativo de banco, legal. O seu processo de onboarding é lindo. Frases legais, todo mundo cool pra caramba, joinha para todo lado, coração piscando para tudo que é lado. Beleza, consegui criar minha conta. Agora eu vou usar minha conta. Tive um problema. Daí você entra no chat, é uma merda. Eu tive um problema desse no banco recentemente. Criei a conta, tudo bem e tal, fiz o cartão, tava gostando, não sei o que lá, precisei entrar no chat. Olha o que acontecia. O processo todo foi lindo. Eu abri o aplicativo e falei, nossa, é bonito pra caramba, é diferente e tal. Eu gosto de como as coisas estão dispostas aqui. Eu acho que eu vou migrar tudo pra cá, cara. Eu vou parar de usar o Nubank e vou trazer tudo pra cá. E aí comecei a ficar empolgado. Aí eu precisei chamar o chat uma vez. Aí você abre o chat, aí começa assim. Enquanto você aguarda um agente, explique o problema. Aí eu fui lá, digitei três linhas. O problema é esse, mandei. A primeira pergunta do atendente foi: em que posso ajudar? Aí eu falei, puta, mas eu acabei de escrever o que estava aqui. Aí escrevi de novo.
Aí saí da tela, né? Escrevi, saí, fui fazer outra coisa, voltei. Quando eu voltei, meu chat tinha sido encerrado. Aí eu falei, caramba, bom, vou clicar em chat de novo para ver se ele continua de onde estava. Eu tive que começar de novo. Marcar as opções lá do bot automático, chegar no atendente, explicar o problema, depois explicar o problema de novo e começamos um atendimento. Aí dessa vez eu anotei o protocolo, né? Anotei o protocolo, fui lá, comecei a conversar com a pessoa e tal, não sei o que lá. Aí ela me fez uma pergunta e eu respondi. Aí pouco tempo depois ela apareceu. Ei, Murilo, você está aí? Aí eu falei, tô. Aí, infelizmente, seu chat foi encerrado por falta de interatividade, falta de interação da sua parte. Aí eu falei, puta, mas eu acabei de responder. Aí voltei de novo, falei, ei, eu queria continuar o atendimento do protocolo X. Aí a pessoa, olá, Murilo, que posso ajudar? Aí eu falei, então, de novo, eu queria continuar o atendimento do protocolo X. Aí ela, então, você já falou isso, mas como que eu posso te ajudar? Aí eu falei, você leu o que estava no protocolo anterior? Li, mas como que eu posso te ajudar? Eu falei, eu desisto. Entende? Então não adianta. E aí que as coisas têm que conversar. A experiência, ela não é responsabilidade só do designer. Ela é uma responsabilidade da empresa inteira. E por isso a empresa inteira tem que respirar esse tipo de cultura. De entregar o melhor e de fazer o melhor. Você fez lá uma campanha de marketing fenomenal. Você fez um branding fenomenal. Você fez um aplicativo fenomenal. Se o suporte não funciona, cara, você pega o trabalho dessa galera, amassa numa bolinha e joga no lixo. Porque eu parei de usar o banco por causa disso. Por causa de um chat que não funcionava direito. Primeiro, ele resetava toda vez que eu saía, e os atendentes não tinham o menor interesse de resolver o problema que eu estava relatando, e era uma coisa boba. Eu falei, cara, como é que eu vou migrar minha conta toda para cá se para resolver um probleminha bobo desse aqui eu tive que abrir o chat 5 vezes e eu não resolvi? Vou vir para cá. Com certeza. E é aquela coisa, assim, às vezes, dependendo da pessoa, ela ainda fica imaginando, se o chat, que não tem grandes complicações, né, assim, para implementar, teve esse problema, imagina o que eles estão fazendo com o meu dinheiro. Então, tipo assim... E se eu precisar contestar alguma coisa aqui? O que vai acontecer? Quanto tempo eles vão demorar para me responder? Não Pois dá, é, cara. pois é. Se o problema E o for mais inverso é válido. complicado... Sim, sim. O inverso também é válido. Você tem lá um suporte maravilhoso e o seu aplicativo é cheio de bug. Aí não adianta o suporte estar lá, te atender maravilhosamente bem, se ele vai falar para você aquelas palavras bonitas no final, estamos aqui para te ajudar, a gente se importa muito com a sua experiência. Mentira, você sabe que é mentira. Porque vai passar 3 meses, aquele mesmo bugzinho vai continuar acontecendo. Então não adianta ser um suporte maravilhoso se o produto não entrega algo legal. Então as coisas elas precisam conversar, sabe? É a mesma coisa que você ficar ali fazendo propaganda de um produto ruim. Adianta a embalagem do biscoito ser linda, a propaganda ser linda, você colocar, sei lá, a Anitta para fazer propaganda do biscoito, você dá a primeira mordida no biscoito, ele é uma bosta. Aí você fala, cara, não adianta. De quebra, você ainda comunica para todo mundo que você conhece. Exatamente. Que é muito, muito mais relevante do que uma Anitta falando que o biscoito é bom. Né? Enfim. Cara, do meu lado eu esgotei. Tem algum ponto assim que você queria passar para a galera? Alguma coisa que você queria falar que passou despercebido e você lembrou depois? Cara, não, eu Já acho já que a de gente tudo abre que para você, pergunta, tá, gente? eu acho que de tudo que você puxou, as coisas que eu tinha em mente assim que eu gostaria de ter falado, eu acabei falando. Show de bola. Samira, você chegou a ver como é que fica aquela questão das perguntas e respostas? Temos algumas perguntas aqui no chat, né? Com certeza. Primeiro, vi aqui alguns comentários também, a galera interagiu bastante aqui, muito legal. O Anderson falou, ótimo, o Murilo mencionar sobre as expectativas, sobre o time UX e suas propostas, o resultado não pode vir de primeira, muito legal. Dizendo que você manja muito de HTML e CSS, Murilo. Uma galera aqui tá te parabenizando, muito bom. Uma pergunta do Guilherme Desan.
qual seria a dica para quem está iniciando na área da computação e quer seguir com UI e UX design? Tá, essa é uma pergunta inversa, né? Eu falei do designer que tem que aprender um pouquinho de desenvolvimento para ele poder entregar as coisas bem entregues para o desenvolvedor. E você tem também os desenvolvedores que eles querem sair dali e vir para a área de design. Tem duas coisas aí. UI, quando você fala de interface, de visual, eu costumo falar para as pessoas, às vezes até parece um pouco frio, né? Mas UI é uma questão de talento. Então, assim, fazer coisas bonitas, não adianta você ter só técnica, coisas que são visualmente agradáveis, você pensar em soluções visuais que são diferentes daquele padrão que você costuma ver, cara, isso é uma coisa que vem com a pessoa. Se você tem isso, já é um passo muito grande para você seguir em frente, porque com o talento, se você estuda, você consegue evoluir muito nessa área. Só que o UI é diferente de UX. Então é importante também você entender qual das duas áreas que você quer seguir. Você quer aprender sobre experiência do usuário ou você quer aprender a fazer interfaces que sejam visualmente bonitas, né? Inclusive, o ideal é que as empresas tenham profissionais das duas áreas. Você tem o cara que é especialista em fazer interfaces maneiras, diferentes, soluções visuais legais para os problemas que são apresentados, e o cara que é especialista na parte de UX mesmo, que é especialista na parte de psicologia, de entender a cabeça do ser humano, daquele público-alvo lá, da pessoa que vai usar, de conseguir extrair a melhor forma de traduzir isso aí em informação e já passar essa coisa mastigada para o cara que vai fazer interface. Quando você tem duas pessoas assim, trabalhando em parceria, cara, as coisas saem muito melhor. Porque você pega e especializa as pessoas em cada pedacinho ali. Então, o primeiro ponto é esse, é você entender se você quer ser um cara híbrido, você quer fazer os dois, você quer seguir na parte de UX ou você quer seguir na parte de UI. Se você quer seguir a parte de UI, o que você tem que aprender, o que você tem que estudar, que é essencial? Você tem que entender de cor, escala cromática, você tem que saber o que é RGB, o que é CMYK, como é que essas coisas se comportam, você tem que estudar sobre acessibilidade, você tem que entender de daltonismo, você tem que entender de formas, você tem que estudar tipografia para saber quais as tipografias são melhores para títulos, quais tipografias são melhores para texto, quais tipografias passam determinadas sensações para as pessoas, porque tem fontes que elas são lindas para você fazer um título ali que você usa 2, 3 palavras, mas se você bota num texto corrido, aquilo fica impossível de ler. Então, se você quer migrar para essa área de fazer UI, você tem que entender de arte em geral. Você tem que estudar arte, você tem que entender como é que funciona a base da parte visual, os shapes, as formas, enfim. Você tem que estudar a parte visual. Se você quer saber UX, você vai mais para um ramo que a gente chama de Product Design, que é uma parte muito grande de pesquisa, que é justamente o que pesquisa pelo termo Product Discovery. Você vai encontrar muita informação legal a respeito de pesquisa, de como extrair informação do usuário, que tipo de pesquisas que você pode rodar, que tipo de interação que você pode fazer com o usuário. Tem interações das mais diversas assim que você pode fazer para extrair uma informação de uma pessoa. Por exemplo, você quer saber se a sua interface vai funcionar? Normalmente o que a gente faz? A gente pega a tela, enfia na mão da pessoa e fala assim, hein, você usaria um aplicativo desse aqui? Aí a pessoa, ela tá ali na sua frente, ela vai olhar e falar assim, aham, todo mundo vai falar isso. Ninguém vai falar que não vai, na sua cara, não vai. Não vai, nem adianta. Então, você tem outras formas de conseguir essas respostas e de respostas mais honestas de todo mundo. Você tem grupo focal, é uma técnica que você usa para você, que é o bate-papo que você faz com as pessoas, você vai explorando pela tangente, assim, né? Você não pergunta diretamente, você usaria isso, você vai explorando pela tangente o problema em si, e vendo se aquilo é realmente um problema, se as pessoas querem uma solução para aquilo, porque às vezes elas não querem. Você pode fazer, por exemplo, quando você quer saber como você dispõe os itens de um menu, como você agrupa os itens de um menu, né? Quais categorias, quais itens você coloca embaixo de quais categorias. Você pode fazer card sorting. Card sorting é super legal.
Você pega vários cards, coloca os nomes e entrega para várias pessoas diferentes agruparem. Fala assim, cara, agrupa essas coisas aqui para mim. E aí você vai entendendo como que cada pessoa agrupou aquilo ali, você vai vendo os padrões, os relacionamentos. Fala, ó, 95% das pessoas agrupou a palavra limão com a palavra laranja. Elas têm uma relação muito forte. Todo mundo entende que esses dois caras fazem parte de uma mesma categoria, de um mesmo grupo. Enfim, tem milhares de coisas para você fazer aí nessa área de pesquisa. É um mundo à parte para você estudar. E se você é um desenvolvedor que quer seguir nessa parte, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Vale a pena estudar Product Discovery, fazer curso. Tem cursos fenomenais aí. Tem um cara que chama Bernard Luna, que ele dá cursos muito legais sobre gerenciamento de produto, Product Discovery, e pode ser um caminho. Agora, não, quero visual mesmo, quero aprender a fazer interface, eu quero desenhar minhas próprias interfaces no Figma e codar elas, porque eu já sei codar, mas eu quero saber desenhar para não depender de um designer, sem problemas também, mas aí você vai estudar muito mais a parte visual mesmo, entender como é que funcionam as cores, as tipografias, as formas, o que cada forma vai dizer para o seu usuário, a melhor forma de colocar isso aí, e principalmente algo que as pessoas não dão o valor necessário hoje, que é motion design. Quando eu estava falando lá atrás da questão de o cara que sabe codar, ele faz interfaces melhores, o motion design ele é muito importante nisso aí. Por quê? Igual o Gessé falou, pô, o cara não vai ler. Ah, e se eu botar um texto aqui explicando como é que funciona o botão? O cara não vai ler isso aí. Mas se você fizer esse texto aparecer de forma animada, na hora certa e no lugar certo, ele vai ler. Mesmo que ele não queira, cara, vai ser um negócio que ele vai falar assim, ah, não consegui desver. Ele vai ver de qualquer forma. Então, motion é uma coisa que é super legal e desenvolvedores se dão super bem com motion, porque eles sabem a base do código, né? Então, você fazer motion com código, você consegue resultados muito mais interessantes. Tem desenvolvedores que se especializam em front-end e fazer esse tipo de coisa. E, cara, dá muito certo. Só um complemento a isso que ele falou, eu tenho alguns links aí para compartilhar. Inclusive, estou mandando aí no chat para quem quiser checar. Um é basicamente mais sobre Gestalt, assim, como é que é basicamente para entender como é que a gente interpreta, né, formas, cores, disposição de elementos, tudo isso. O segundo é mais voltado à psicologia mesmo, então, assim, que tipo de vieses a gente tem, que tipo de, enfim, aspectos, fatores psicológicos mesmo são relevantes na hora de alguém interagir com algo ou, enfim, interpretar algo mesmo. E o último é um vídeo que eu acho que sumariza bastante, assim, teoria da cor e como criar uma paleta de cor, enfim, esse tipo de coisa. Fica aí a pequena sugestão. Eu acho que só faltaria mais alguma coisa voltada à tipografia, assim, para fechar o basicão, mas é o que eu consigo pensar por agora. Segue aí, Samir. Legal. Muito legal, Jess. Murilo, é importante ter feedbacks para o usuário? Muito, muito. São coisas que a gente negligencia demais também nas interfaces. Aplicativo de banco é mestre em fazer isso, né? Você tenta lá fazer uma transferência, ele dá assim, erro 407. E aí? O que eu faço? Como é que eu resolvo? Quem que eu chamo para resolver isso aqui? Você não sabe, porque erro 407 não te diz nada. Ou não autorizado. Ou ocorreu um erro. Cara, você mata. É você pegar o usuário, dar um beliscão nele assim e falar assim, ó, você queria fazer isso aqui, que pena. Não vai. E eu não vou te contar como que você faz. Se vira aí que comecem os jogos. Então, assim, feedback, gente, é extremamente importante. Deem feedback de tudo. Se o cara tá preenchendo um formulário e ele preencheu 18 campos e ele tentar seguir em frente, você não vai falar para ele que ocorreu um erro. Você vai falar para ele que ele precisa escrever um nome. Que o campo que ele botou o e-mail tá faltando um arroba. Que o campo onde ele botou a senha, ele não colocou o caractere especial. Que o campo onde ele botou o nome, ele precisa botar o nome completo. É isso que você vai dizer para ele. Você não vai dizer que ocorreu um erro. Porque senão você... Cara, o cara desiste do teu negócio ali já na hora do cadastro. Então, assim, feedback é extremamente importante. E pensem sempre o seguinte, nós somos usuários.
Nós também somos usuários de outras coisas. Então, quando a gente fala de entender o outro, a gente está falando de ser empático mesmo, sabe? Mesmo que você não seja usuário daquele aplicativo, se coloca no lugar do cara que está usando aquele aplicativo, sabe? Se fosse você usando um aplicativo e tivesse um retorno desse, o que você ia pensar? Quanto que você ia xingar quem fez aquele negócio ali, sabe? Então, assim, seja a pessoa, projete coisas que as pessoas vão usar e nem vão lembrar que você existe. Porque se ela lembrar que você existe, você pode ter certeza que ela tá muito puta. Porque ela não conseguiu fazer o que ela queria. Porque se ela tivesse conseguido, você ia passar invisível e despercebido durante o processo. Então, a gente tem um quê do pavão, né? Do designer querer ser lembrado e não sei o que lá. E, cara, não. Se o seu design funciona, a pessoa esquece que você existe. Porque ela conseguiu chegar ao objetivo final dela, ela cumpriu o que você planejou ali e tá tudo bem. Agora, experimenta dar uma escorregada aí, pra você ver se ele não vai ficar falando, puta, o cara que fez esse negócio aqui é um animal, cara. Como que fez um negócio desse aqui? Então, queira ser a pessoa que passa despercebida. Verdade. O Rodrigo está perguntando, dizendo que ele está desenvolvendo o primeiro projeto dele, começando a deixar o site responsivo. Como posso fazer o menu sanduíche? Deixo no lado esquerdo ou lado direito? Já pensei como usuário, mas como um profissional pensa ao criar o design desse elemento. Vamos lá. Não tem uma resposta certa para isso. Não dá para dizer que o menu ele deve ficar no canto direito ou no esquerdo. Ele pode, inclusive, ficar embaixo, se você quiser. Não tem problema. Eu acho que o que você tem que pensar aí é o seguinte, quem são as pessoas que vão usar isso aí? E quando você fala de Android, eu não sei se o iOS já mudou isso, mas há um tempo atrás, esse menu hambúrguer no iOS, ele tinha uma função diferente do Android e ele ficava justamente no canto superior direito. E no Android ele sempre foi um menu. Ele sempre foi um menu sanduíche. Então, a depender do público que vai usar isso aí, faça sentido você deixar do lado esquerdo, porque a maior parte das pessoas vai entender. Tem horas que a gente precisa entender também que a gente vai tomar decisões difíceis e a gente vai olhar pelo custo-benefício, né? Eu tenho que tomar essa decisão ou aquela. Eu vou agradar o maior número de pessoas possível, né? Eu lembro muito disso quando a gente falava de desenvolvimento de aplicativo mesmo, né? E a pessoa falava assim, eu devo desenvolver um aplicativo para Android, iOS e Windows Phone? Eu falava, não. Você não vai desenvolver um aplicativo para Windows Phone porque ele dá o mesmo trabalho de desenvolver para os outros e você vai ter 1% do mercado. E você vai ter o mesmo custo de trabalho de desenvolvimento e de manutenção. E o custo pode ser que seja até mais caro porque é mais difícil encontrar desenvolvedor para isso. Então, no caso do seu menu sanduíche aí, eu, Murilo, pensando por alto assim, jogaria ele do lado esquerdo porque mesmo as pessoas que usam iOS, elas também entendem que ele funciona lá do lado esquerdo. Então não vai ser um problema de uso. Agora, a pergunta mais importante que você tem que fazer, Rodrigo, é o seguinte, as pessoas precisam desse menu? Eu já me peguei em muitas situações onde eu gastava um tempo gigantesco planejando o menu, como seria o menu, como eu exibiria o menu, e no fim das contas eu estava falando às vezes de uma landing page que era só o cara arrastar. E no mobile, é muito diferente do iOS, de um site desktop. Um site desktop você tem muita coisa para ver e às vezes é muito mais fácil você ir lá e clicar no link do menu. Quando você está no telefone, é mais rápido você scrollar a página inteira para achar o que você quer do que procurar um menu hambúrguer, apertar o menu hambúrguer, clicar nele e ainda correr o risco de você nem ser uma âncora, né? Você ser jogado para uma outra página e às vezes está na página errada. Então, o comportamento mais comum das pessoas ali é justamente scrollar e nem buscar um menu. Então, primeira coisa que eu faria no seu caso é ver se as pessoas realmente precisam de um menu. Se elas precisam, acredito que a melhor opção seja deixar ele do lado esquerdo mesmo, porque já é aquela coisa meio inconsciente, assim, né? A maior parte dos sites das pessoas usam do lado esquerdo mesmo, e é aquela decisão que o cérebro vai tomar por você. Não vai ser uma decisão consciente, ele vai buscar lá no cantinho esquerdo. Assim como as pessoas buscam informação de contato no rodapé, né? Já é automático. Então, se você entra no site e está procurando o número de telefone, a primeira coisa que você faz rola até o final, para ver lá no rodapé o que está lá. Você não vai abrir menu, você não vai ficar caçando lá em cima, nada disso. Tem gente que ainda fala assim, não, mas é muito importante para mim, eu quero deixar lá no topo. A pessoa nem vai ver.
ela vai rolar direto para o rodapé. E se não tiver lá também, ela vai ficar perdida e vai reclamar que seu site não tem o número de telefone. Perfeito. Murilo, muito obrigada. Gente, acabou que eu não me apresentei, né, no início. Meu nome é Samira, eu estou como Head de Marketing aqui na Tegros. Fico muito feliz por ter todos vocês aqui no nosso webinar, uma iniciativa, né, super nova para a gente, é o nosso segundo webinar. A gente começou a fazer agora, esse ano, ontem, né, nosso primeiro, e está sendo um sucesso. Muito obrigada, Murilo, pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente hoje. Eu já adianto aí para o pessoal que a gente está com algumas vagas abertas, tá? Quem tiver interesse, a gente tem vaga para web design, a gente tem vaga para dev também, performance. Então, a galera que está aí ou trocando, né, ou trocando de carreira, estava aqui para se aprimorar ainda mais, e também uma galera que já está no mercado desenvolvendo, fazendo coisas incríveis, conheçam mais a Tegros, nossas mídias sociais, tem um pouco da gente também, nosso site, inclusive a gente está com um canal no WhatsApp, que a gente vai mandar coisas, né, nossos materiais, alguns materiais que a gente tem feito, falando sobre growth também, que é um pouco do que a gente faz, assim como o Murilo, né, são quase concorrentes, mas parceiros, né, isso é o cooperar, né, isso que é o mais importante do nosso mercado, que a gente coopera, a gente não compete, né, então, isso é muito legal. Então, gente, eu vou deixar aqui também o link, tá, é um prazerzaço pra gente ter vocês. Alguém me perguntou aí no chat sobre se tem certificado. Um ótimo feedback, falando sobre cultura de feedback, um ótimo feedback, a gente não tem ainda, mas providenciaremos para um próximo. A gente, realmente, isso a gente não tinha se atentado, mas muito obrigada aí, Felipe. Já entrem no grupo também, a gente adora feedback, então entrem lá, falem o que vocês acharam do nosso webinar, e também para os próximos, né? O que a gente pode fazer para melhorar para os próximos aí, tá? Gente, é isso. Então, Jess, vocês querem finalizar alguma mensagem para a galera? Eu só queria deixar aberto aí, se alguém lembrar de alguma coisa depois, quiser mandar uma mensagem, enfim, pode mandar mensagem aí, pode mandar mensagem no LinkedIn, Instagram, qualquer lugar aí que vocês me encontrarem. Meu LinkedIn é Murilo Ravani mesmo. E mandem as dúvidas, perguntem, cara, tá começando na área, acabou não lembrando de perguntar as coisas que eu não quis perguntar aqui, ou pensou nisso depois, manda uma mensagem, fala, cara, eu tô querendo migrar, me ajuda aqui, manda mensagem lá que a gente resolve isso aí. Top. Jess? Não, por mim é só queria agradecer o pessoal aí também pela participação, pelo Murilo aí, foi muito boa a troca de ideia. E é isso, gente, tem mais amanhã, hein? Lembrando disso. Obrigado pelo convite, né? Amanhã performance, galera. Aguardo vocês por lá, tá bom? Beijo, boa noite, obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.